Estamos começando o Jornal do SEC. Boa tarde! Primeiramente, vamos começar com a notícia da semana. A data da semana de prova foi marcada. Ela vai do dia 25 ao dia 29 de abril, contando com a interdisciplinar no final de semana, no dia 30, fechando, encerrando o primeiro bimestre do ano letivo. Alunos, se preparem! Hoje vamos tratar um assunto muito polêmico no Brasil, a reforma agrária e a globalização. Vamos começar pela Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Assim, trouxe bastantes imigrantes para o país para substituir a mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Outra lei que podemos citar é a Lei de Terra. Ela praticamente fala a mesma coisa que eu falei anteriormente. Essa lei, o princípio dela é atrair um grande contingente de trabalhadores para substituir a mão de obra escrava. Com esse grande contingente de trabalhadores vindo para o Brasil, a posse de terra dificultou um pouco. Só ia ter a posse da terra quem encontrasse com dinheiro e passasse a escritura no seu nome no cartório, o que dificultou os pobres imigrantes e os escravos a conseguirem terras. O golpe militar frustrou as expectativas das reformas propostas pelo governo de Goulart, mas criou o Estatuto de Terras e Trabalhadores, que adquiriu o MR para classificar a terra. O MR é um módulo rural, que classifica a quantidade mínima, a área mínima de terra, para abrigar e alimentar uma família de 4 pessoas durante um ano. Aqui podemos ver algumas classificações de módulo rural. Menor que um módulo rural ou igual é o minifúndio. Maior que um módulo rural até 600 módulos rurais é o latifúndio por dimensão. E igual ou superior que 600 módulos rurais é o latifúndio por dimensão. Assim, as terras classificadas como latifúndio improdutivo estariam sujeitas à desapropriação. Com o retorno da democracia em 1985, o governo de Sarney foi marcado pela Constituinte de 1988, a primeira a contemplar a reforma agrária. Portanto, por não ser regulamentada, gerou grandes conflitos no campo. Esses conflitos foram divididos em 2 grupos de defesa, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a oposição, UDR, União Democrática Ruralista. Podemos dividir os sem terras em 2 grupos, os grileiros, que apossam de terras ilegalmente, e os posseiros, que apossam de terras alheias pacificamente. Após os posseiros passar 5 anos nessas terras, eles têm o direito de ser proprietário dessa terra. A globalização começou com uma alta na produção. Quem produzia bastante possuía grande lucro. Já hoje em dia, não basta você produzir somente, você tem que ter um fluxo de mercadoria. É por isso que a gente explica os pequenos proprietários não terem tanto lucro, porque o que ele produz na terra dele é o mínimo para ele se sustentar. Já o grande proprietário, ele vai produzir bastante e vai criar um fluxo de mercadoria em torno do que ele produz. Isso justifica o porquê da reforma agrária não ser a solução nos dias atuais. O certo seria ocorrer também uma reforma agrícola, porque o pequeno produtor, ele não vai conseguir competir com os grandes proprietários de terra. Ele não vai conseguir entrar no meio do processo de circulação. Então, ele vai ficar menos favorecido nesse processo todo. E a não ser, é claro, em casos extremos, como vou citar o exemplo do Centro-Oeste. Fazendeiros super ricos possuem terras gigantescas em seu nome, muitas vezes herdadas por herança, e um proprietário, um sem propriedade, ele vai querer um pedacinho daquela terra para produzir pelo menos o suficiente para ele comer. Aí, nesse caso, sim, seria aceitável a reforma agrária. Boa tarde.
Nós estamos aqui hoje com a doutora Ana Flávia. Ela vai falar um pouco com a gente sobre a questão da distribuição agrária, né, da reforma agrária, perdão. E, primeiramente, boa tarde, Ana Flávia. Eu queria saber o que a senhora acha sobre a distribuição de terras no Brasil. Bom, no Brasil tem muito latifúndio e esses latifúndios estão concentrados na mão de poucas pessoas, que isso gera uma desigualdade social muito grande. Quais que seriam as vantagens, ou seja, os benefícios, né, de ocorrer uma reforma agrária aqui no Brasil? Bom, para ocorrer a reforma agrária não depende só da reforma agrária, e sim da reforma agrícola. Algumas vantagens serão mais trabalho, mais alimento, menos inchaço nas cidades, menos violência. Por que é tão difícil ocorrer a reforma agrária no Brasil? O Brasil tem condições de ter a reforma agrária, porém ele tem uma economia de exportação. E se ele continuar tendo essa economia de exportação, não tem como ter a reforma agrária. Só se o povo fizer a reforma agrária através do MST. E então, como eu já disse, o pequeno produtor, ele vai ficar vulnerável nesses casos. Ele vai ficar frágil, porque a gente não pode enxergar a globalização de hoje em dia como a globalização de 1990. Aquela globalização, o produto dominava o meio. Já de hoje em dia, o fluxo de mercadoria que vai dominar o meio. E o pequeno produtor, ele ia ficar mais vulnerável, pois ele não ia ter transportes suficientes para levar o que ele produz até os grandes centros, por exemplo. E ele não ia ter uma boa escolarização para os seus filhos. Isso tudo ia dificultar para o produtor. É por isso que a reforma agrária em si, a divisão de terras, ela não é algo que a gente possa confiar. Ela é uma ilusão, pois somente dividir as terras e entregar para os sem propriedades vai, digamos que, tapar o sol com peneira. Ele vai conseguir produzir para si, mas não vai conseguir ganhar um lucro, não vai conseguir, subir na vida. Nós devemos entender que o Brasil, como sendo um país muito grande, a mesma reforma agrária que poderia acontecer no Sudeste não seria a mesma a ser aplicada no Nordeste, por exemplo. A gente tem que ver que o que cada região pode oferecer para acontecer a reforma agrária e entender também que o Brasil, sendo considerado um país moderno, ele não pode mais ter essa desigualdade social tão grande que existe no Brasil e que é causada, muitas vezes, por essas terras serem distribuídas de maneira errônea. E isso vem desde os tempos coloniais, né? Como a gente conhece a história do nosso Brasil. E então, a solução, resumindo, seria ocorrer uma reforma agrária e também uma reforma agrícola, mas de acordo com a região do nosso Brasil. Os sem terra são quase o Brasil inteiro. Sem terra no campo, sem terra na cidade. Alguém já dizia que o Brasil é um país do sem. Sem terra, sem moradia, sem saúde, sem educação, sem salário, sem trabalho e muitos sem aposentadoria. Às vezes, se acrescenta ironicamente o sem vergonha. O nosso jornal termina por aqui. Tenham uma boa semana e até segunda que vem.